Exposto. O homem humilhado por parecer pobre era o dono da empresa. Um milagre inesperado. João, um homem de 40 anos, caminhava pela rua em seu bairro simples de São Paulo, com seu olhar singelo e seu jeito modesto. No trabalho, era analista financeiro em uma empresa renomada, mas sua aparência despretensiosa não passava despercebida. Usava sempre as mesmas roupas simples, e isso atraía olhares de desprezo e sussurros maldosos de muitos colegas. Olhem só, mais um que não sabe o seu lugar, eles se divertiam, enquanto o promovido da vez, alguém que enchia o ego do diretor financeiro com suas conexões, recebia aplausos pelos mesmos erros que João consertava diariamente. Mas havia algo a mais em João. Seu coração batia com a fé no que realmente importava, a ética e o esforço. Ele conhecia a vida dura, o peso da luta diária, e, apesar de sua realidade, mantinha-se firme, acreditando que a verdadeira grandeza vinha da humildade. Dentro dele, escondia um segredo que poderia vir à tona a qualquer momento. Era o proprietário da empresa, mas optara por ser anônimo. Queria ver sua equipe crescer, prosperar, sem as máscaras do poder. Foi um evento grandioso, repleto de risadas vazias e rostos bem pintados, que a humilhação de João se transformou em uma cena grotesca. O diretor financeiro, um homem opressor, fez questão de ridicularizá-lo na frente de todos. Um homem da rua, disse ele, como se desmerecesse qualquer valor que João pudesse ter. O riso dos colegas ecoou ensurdecedor, e, no fundo, ele sentiu um misto de indignação e vergonha abrir um abismo dentro de si. Enquanto a cena se desenrolava, algo de surpreendente aconteceu. Lucas, um jovem estagiário que crescia sob a ala de João, levantou-se. Com um tremor na voz, mas determinado, revelou a verdade: João é o dono da empresa. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante dos presentes. Olhares de incredulidade se espalharam como fogo em palha seca. O que antes era um mar de desprezo agora se tornava um espaço de reflexão. Enquanto murmúrios se intensificavam, João percebeu que o chão estava se movendo sob seus pés. O respeito e a admiração começaram a substituir os sorrisos cúmplices de antes. Ele sentiu uma onda de esperança, mas também medo. Como aquelas pessoas, que sempre o subestimaram, reagiriam agora? A imagem que construir em torno de si tornará-se um fardo, mas também uma oportunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a revelação de Lucas ecoava, João encontrou novos olhares ao seu redor. Cada um deles começava a questionar suas próprias crenças. A verdade não apenas mudava o status de João, mas desmantelava os preconceitos que cercavam a empresa. A atmosfera estava carregada de uma esperança renovada, mas também de incertezas. Como seria a nova dinâmica? João olhou firme para Lucas, que lhe oferecia um sorriso de apoio e coragem. Podia sentir que aquele momento, que poderia ter sido destruído pela vergonha, agora trazia um convite à transformação. O que acontecerá a seguir? Ele se perguntava, enquanto novos cenários dançavam em sua mente, prontos para serem desvendados. O murmúrio na sala aumentava à medida que a revelação se espalhava como uma onda. Os rostos, antes tomados pela zombaria, agora refletiam surpresa e confusão. João sentia o peso das expectativas se acumulando sobre seus ombros. Era um momento de mudança, mas ele ainda se perguntava, como agir? O que dizer? Aqueles que antes sorriram para sua desgraça estavam agora divididos entre o encantamento e o embaraço. A pressão era palpável, e alguns até evitavam olhar nos olhos de João. Ele percebia que era a chance de reescrever sua história, de sair das sombras e se orientar à luz, mas a dúvida ainda pendia sobre ele. A empresa que ele criou a partir do nada, com suor e dedicação, precisava dele agora mais do que nunca. João, você tem algo a dizer? A pergunta veio de Ana, uma coordenadora que, apesar de também ter suas falhas, mostrava-se genuína na expressividade.
O silêncio se transformou em um chamado para que ele falasse, e a expectativa enchia o ar, como uma corda esticada prestes a romper. Respirando fundo, João se levantou. Ele estava tremendo, mas não permitiu que isso desmontasse. Se havia um momento para se revelar, era agora. Eu sempre acreditei que o valor de um homem não se mede pela sua aparência, mas sim pelo esforço e a dedicação que ele coloca em seu trabalho. Eu optei por ser anônimo porque queria que vocês, como equipe, brilhassem por si mesmos, começou ele, sua voz ganhando força. Acho que perdi uma parte do que significa liderar, focando tanto em meu propósito, que negligenciei a necessidade de compartilhar isso com vocês. Viu algumas reações de surpresa, sorrisos tímidos, e até lágrimas em alguns rostos. Sentiu que começava a conectar-se com eles, com um fio invisível de empatia. Ser conhecido apenas pelos seus feitos, ao invés de ser julgado pela aparência, sempre fora seu objetivo. Eu não sou apenas um empresário, sou alguém que já passei por dificuldades. Conheço a luta diária. Não quero que vocês só me vejam como um patrão, eu quero que sejamos uma verdadeira equipe. Uma família, acrescentou, a sinceridade em sua voz erguendo ainda mais o ânimo no ambiente. As pessoas começaram a se mover, trocando olhares e sorrisos, como se um novo espírito estivesse sendo forjado ali. Mas não era só isso. Enquanto palavras de apoio começaram a surgir, como ecos de volta da plateia, o diretor financeiro, que até aquele momento tentava absorver a situação, levantou-se. Seu rosto estava vermelho, mas não havia mais desprezo. Era a raiva de quem percebe a própria fragilidade. Um momento! Gritou, a voz entrecortada. Eu não posso aceitar isso. Esse homem não pode ser o nosso líder. O ambiente que, por um breve instante, parecia reunido agora se dividia novamente. A tensão crescia, e o coração de João pulsava mais rápido. Ele precisaria enfrentar esse desafio, mas como? Estava na hora de mostrar a incrível força que a humildade pode ter. Ele não apenas era o dono da empresa, ele era o símbolo de resistência. Qual seria a resposta de João ao desespero de seu opositor? Ele sentiu a ansiedade se misturar com a coragem, e estava pronto para enfrentar o enfrentamento que poderia mudar tudo novamente. João olhou para o diretor financeiro, que ainda estava em pé, com a indignação desenhada no rosto. O olhar dos colegas estava dividido, muitos temiam que um novo embate colocasse tudo a perder. Mas João não podia recuar. Ele respirou fundo novamente, tentando reunir cada fragmento de confiança que restava. Eu entendo a sua frustração, e por mais que tenha sido difícil para você, eu também estive no seu lugar. Participando desse jogo cruel de aparências, começou ele, seus olhos fixos no diretor. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Todos nós temos nossas batalhas, e você não é diferente. No entanto, uma empresa é feita de pessoas, e as grandes mudanças começam com a humildade e a aceitação de que precisamos uns dos outros, continuou. Senti as palavras fluindo mais livremente agora, como uma corrente que quebrava as barreiras que se formaram a seu redor. O diretor, embora ainda arrogante, pareceu hesitar. A raiva deu lugar a um vislumbre de dúvida. João viu essa fraqueza e a utilizou a seu favor. Eu não sou um líder perfeito, mas sou alguém que luta ao lado de vocês. Se a aparência fosse a única coisa que importasse, quantas oportunidades teríamos perdido em toda a nossa vida? Os rostos de seus colegas revelavam mudanças nas emoções. Algumas pessoas assentiam com a cabeça, outras olhavam para o chão, refletindo sobre suas próprias inseguranças. Havia ali uma atmosfera de identificação. Todos tinham suas próprias histórias de luta. É hora de olharmos além da superfície. Vamos nos unir. Vamos ser uma equipe de verdade. João fez uma pausa, sentindo o peso das palavras. Eu estou aqui para trabalhar com vocês, para enfrentar os desafios e construir algo que faça diferença. Mas para isso, preciso do apoio de vocês também. A sala estava muda, mas a tensão se transformava em algo diferente. Um sentimento de esperança pulsava no ar. Ana, que sempre o apoiou, ergueu a mão. João, continuo ao seu lado. Se você está aqui para nós, nós estaremos com você. Suas palavras foram como um combustível.
Outros começaram a seguir seu exemplo, compartilhando suas próprias experiências de superação. O diretor, no entanto, não estava convencido. E se ele falhar? E se tudo isso for apenas uma ilusão? A aparência é tudo. As pessoas precisam acreditar no que veem, e ele. E se a verdadeira força forem as pessoas que compartilham suas lutas juntas? Interrompeu Mário, um funcionário que sempre tivera uma visão cética, mas que agora se levantou com coragem. As palavras de Mário ecoaram na sala, e, pela primeira vez, um riso nervoso se espalhou por entre os presentes. Era uma quebra do clima tenso, um momento de conexão. João sorriu, sentindo que algo realmente estava mudando. Esse confronto era mais do que um embate entre ele e o diretor financeiro, era sobre redefinir a cultura da empresa. O diretor tremeu de raiva, mas agora estava cercado. A maioria estava ao lado de João, e ele sabia que precisava agir rapidamente. Vocês estão fazendo uma escolha errada. Isso é um erro. Sua voz estava carregada de desespero agora. Talvez seu maior erro tenha sido não ver o que realmente importa aqui, João respondeu, sem hesitar. O coração de todos batia em uníssono, uma corrente de solidariedade se formando. A confiança estava se construindo, e João sabia que tinha de explorar esse momento. Mas o diretor, em um movimento inesperado, ameaçou se retirar. Se você continuar liderando assim, eu saio da empresa. E, nesse momento de tensão, João percebeu que se não o enfrentasse agora, poderia nunca mais ter essa chance de verdadeira transformação. E se você sair? O que isso significará para todos nós? Perguntou uma voz da multidão. A sala estava em chamas, e João sentiu que as próximas palavras poderiam ser decisivas. Essa não é apenas a minha história, é a história de todos nós. Uma nova era começa agora. Então, quem se junta a mim? Com essa pergunta, olhares se encontraram, corações palpitavam. Era um divisor de águas, mas a resposta não vinha fácil. O que a equipe escolheria fazer naquela hora? O destino deles estava prestes a ser decidido, e João sentia que o futuro da empresa dependia desse momento. Atenção parou o tempo, e ele percebeu que das sombras de seu passado, a luz de uma nova história brilhava. Mas como isso se concretizaria? E quem conseguiria suportar as consequências? As palavras de João pairavam no ar como um eco distante. Ele sentiu a adrenalina correr em suas veias, mas a incerteza pesava em seu coração. Mas, ao olhar em volta, viu os rostos de seus colegas, repletos de esperança e temor. Aquela sala, que antes parecia um campo de batalha, agora se transformava em um espaço de possibilidade. A primeira a se erguer foi Ana, com os olhos brilhando de determinação. Eu não vou deixar você sozinho, João. O que você propõe é difícil, mas é o que precisamos. O murmurinho se intensificou, e, uma a uma, as vozes começaram a se juntar à dela. Sorrindo, João viu outras mãos se levantando. Primeiro foi Mário, em seguida Thaís e Ricardo. Cada um deles compartilhava uma peça de sua própria luta, e as histórias começaram a se entrelaçar, formando uma tapeçaria de superação. Como se todas as palmeiras da empresa balançassem ao vento, elas agora se uniam em um só movimento. Enquanto isso, o diretor financeiro observava em silêncio, com as mãos apertadas ao lado do corpo, a expressão em seu rosto mudando gradualmente de raiva para perplexidade. Ele não esperava ver seus colegas se unirem daquela maneira. O que para ele parecia uma luta pela manutenção do poder, para os outros se tornava uma busca genuína por um espaço seguro onde pudessem ser quem realmente eram. Sim, é verdade que temos desafios enormes pela frente, falou Ricardo, sua voz mais firme. Mas juntos somos mais fortes. Relações verdadeiras são mais valiosas do que qualquer fachada. Ele olhou diretamente para o diretor. Não precisamos de aparência. Precisamos de verdade. A biblioteca de expectativas que antes dominava o ambiente agora fazia lugar para a liberdade. O diretor hesitou, sua arrogância quebrando nas fraquezas expostas nas faces dos colegas. A sala, que antes estava carregada de tensão, agora era um reduto de esperanças renovadas. Eu nunca tive medo de lutar, João continuou. Estou aqui porque acredito que a força dessa equipe pode mudar tudo.
O que importa são nossos valores, a conexão que temos entre nós. Essa é a verdadeira riqueza que podemos e devemos cultivar. Lágrimas se formavam nos olhos de Ana, mas eram lágrimas de alegria. Havia algo extraordinário naquela união. Uma pequena revolução começava a tomar forma e, por um instante, João conseguiu esquecer a sombra do medo que sempre o acompanhava. Foi então que o diretor, mais calmo agora, balançou a cabeça. Vocês realmente acham que isso pode funcionar? E se falharmos? Sua voz era menos hostil, refletindo uma dúvida mais humana. E se nós vencermos? Perguntou Ana, sem hesitar. E se começarmos a trabalhar juntos de verdade, apoiando uns aos outros? Essa é uma chance, e eu não estou disposta a deixar passar. Os olhares se encontraram, e a sala estava agitada, a esperança agora era palpável. O diretor financeiro começava a perceber que talvez existisse algo além da aparência e da rigidez corporativa. Era um novo modelo, um que priorizava a empatia e a colaboração. Foi nesse momento decisivo que João decidiu arriscar tudo. Eu quero ouvir de vocês. Cada um de vocês é importante. Vamos criar um jeito onde todos possam expressar suas ideias. Um espaço onde todos serão respeitados. Os olhares se intensificaram, e as pessoas começaram a se movimentar, aproximando-se do centro da sala, onde João estava. Uma onda de murmúrios de apoio surgiu enquanto lentamente se formava um círculo. Os rostos iluminados por uma determinação coletiva, eles estavam prontos para dar o próximo passo. O diretor ficou em silêncio, ainda ponderando as repercussões de sua saída. Mas o que era uma ameaça para ele se tornava, para a equipe, um verdadeiro divisor de águas. João sentiu uma onda de alívio e esperança. Mas ainda havia algo preso em sua garganta. E agora, o que fazemos com a sua decisão? Todos os olhos se voltaram para o diretor, que continuava em sua posição, enfrentando a escolha que poderia mudar tudo. O futuro da empresa dependia de um simples gesto, e João sabia que aquele momento também poderia mudar suas próprias vidas. A tensão aumentava. O que o diretor escolheria? O silêncio pairava na sala, como se o ar tivesse se tornado denso, carregado de expectativa. O diretor, com a testa franzida e um misto de confusão e reflexão, olhou para a equipe. As mãos tremiam levemente, como se a pressão do momento o estivesse moldando. João sentiu seu coração acelerar. A coragem de cada colega estava em jogo, e isso deixava ainda mais determinado. Ele observou Ana, que estava a poucos passos dele, seu olhar ardente era um convite à ação. As vozes de apoio ecoavam suavemente, criando uma melodia de união. Era inegável que a pequena revolução que havia começado naquela sala estava ganhando força. Mas restava uma pergunta crucial: qual seria o próximo capítulo dessa história? Finalmente, o diretor respirou fundo e, com um olhar hesitante, começou a falar. Eu não esperava isso. O que vocês fizeram aqui hoje é algo que eu nunca consegui promover. Sempre acreditei que controle e competição eram as únicas maneiras de gerenciar uma equipe. Ele hesitou, como se lembrasse de suas próprias fraquezas. Mas me parece que eu falhei em ver o que realmente importa. Os olhares na sala se intensificaram. A cada palavra do diretor, a esperança crescia, mas a desconfiança ainda pairava. É mais arriscado, vocês sabem. Pode ser um caminho cheio de desafios. Mas, se decidirmos seguir por esse novo caminho, ele olhou para a equipe, desta vez não com desprezo, mas com uma leve mudança no olhar. Talvez eu esteja disposto a tentar. João quase não acreditou. Finalmente, aquele orgulho tóxico que dominava a empresa poderia estar sendo desafiado. Mas enquanto sorrisos começavam a surgir nos rostos de seus colegas, ele percebeu que uma sombra de dúvida ainda pairava sobre o diretor. E se essa mudança não fosse além de palavras? Temos que fazer mais do que apenas prometer mudança, disse Mário, sua voz firme e decidida. Precisamos de compromissos reais. A equipe precisa ver isso na prática, não apenas na teoria. As palavras de Mário ressoaram forte. Era isso que todos precisavam, ação real e visível. O diretor assentiu, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele lutava contra algo dentro de si. E como podemos garantir que isso não seja apenas uma moda passageira? Perguntou ele,
com um toque de receio. A sala ficou em silêncio novamente, a tensão no ar era palpável. Voltou-se para João, buscando um líder. O que ele tinha a dizer? Era um momento que poderia definir o futuro da empresa. João sentiu o peso das expectativas, e ao mesmo tempo uma centelha de determinação. Ele respirou fundo. Precisamos de ações concretas. Um comitê, por exemplo, onde todos possam dar sua opinião e ser ouvidos. Assim podemos construir uma base sólida. A positividade foi crescendo entre os colegas, alguns já começaram a murmurar sobre a ideia. Era uma oportunidade de trazer à tona ideias que antes estavam escondidas. Eu posso ajudar, disse Thaís, com um brilho no olhar. Podemos criar encontros para discutir e avaliar nosso progresso regularmente. A empolgação era contagiante. João podia sentir a vibração do grupo, a energia renovada pulsando como um coração coletivo. Todos estavam prontos para o desafio. Mas ao mesmo tempo, o diretor permanecia pensativo, quase como se estivesse lutando contra seus instintos. João sabia que a luta interna dele poderia ser um obstáculo e, por isso, decidiu ser direto. Você está conosco, ou ainda vai se manter do lado que sempre esteve? Precisamos de alguém que acredite na mudança. A liderança não é apenas sobre poder, mas sobre servir a equipe. O que você escolhe ser? As palavras de João ecoaram pelo ambiente, e um silêncio profundo tomou conta. O diretor olhou novamente para a equipe, que o observava com esperanças renovadas. Agora, era tudo ou nada. Mas uma dúvida pairava no ar, e a decisão do diretor não era a única dúvida. E se ele se entregasse à transformação, mas algumas vozes ao seu redor ainda atrapalhassem essa mudança? O que poderia acontecer, então, com aqueles sonhos de um ambiente colaborativo, o futuro? Estava em jogo, e a próxima escolha deles poderia definir não apenas a empresa, mas seus futuros pessoais. João não sabia o que viria pela frente, mas estava certo de uma coisa: a história deles estava apenas começando. O diretor passou a mão pelo rosto, seu olhar irrequieto deslizando pelas expressões dos colaboradores. Era como se o peso da responsabilidade estivesse se tornando real naquele instante, e João podia ver o esforço dele para rasgar o véu da antiga mentalidade. Acho que a mudança já começou, não é? Ele finalmente murmurou, quase para si mesmo. João sentiu uma onda de alívio misturada com ansiedade. O desafio à frente ainda era imenso. Se você acredita que isso pode funcionar, nós também acreditamos. Disse Ana, seu tom encorajador ecoando. Estamos prontos para desenhar um novo caminho, mas precisamos do seu apoio. A confiança não vai ser construída do dia para a noite. O diretor assentiu lentamente, como se ponderasse cada palavra pronunciada. Ele estava ali, frente a frente com a realidade de sua liderança. O que antes era um campo de batalha, agora era um espaço de possibilidades. Mas será que ele estava preparado para abrir mão do controle que sempre o sustentou? Enquanto a equipe começava a compartilhar ideias sobre o comitê proposto, as expressões no rosto de João refletiam um misto de esperança e ceticismo. A atmosfera estava elétrica, mas havia um eco de advertência no fundo de sua mente. E se o diretor não conseguisse romper com o passado? E se seus esforços fossem em vão? No meio da troca de ideias, Mário levantou outra questão: precisamos de nosso diretor como defensor dessa nova proposta. Isso não é só sobre mudança, é sobre convencê-lo de que isso é para o bem de todos nós. Esse comentário desencadeou murmúrios de concordância na sala. João observou o diretor, que agora parecia um pouco menos pressionado, mas com um ar de dúvida na face. Os murmúrios da equipe lentamente tornaram-se animados, as ideias borbulhando. Thaís começou a listar possíveis atividades de integração, enquanto outros se organizavam para esboçar um cronograma de reuniões. O que estava começando a surgir não era apenas um plano de ação, era a renovação de um espírito coletivo. A cada contribuição, a sensação de pertencimento e parceria crescia. Até que, num momento, um nome simpático surgiu. Que tal chamarmos nosso novo projeto de renascer? Ana sugeriu, o brilho nos olhos fazendo o resto da equipe se iluminar. A palavra ecoou por toda a sala, como um mantra de nova vida. Mas a renovação ainda não estava completa.
Como um sinal de que o diretor ainda lutava com a ideia de se abrir, ele interrompeu o entusiasmo. E se isso não funcionar? E se os resultados não forem o que esperamos? E se eu falhar? As dúvidas pairavam no ar, pesadas. A sala foi preenchida por um silêncio inquieto. João sentiu que o momento-chave estava se aproximando. Era hora de mostrar coragem. Ele tomou a frente novamente, a incerteza sendo substituída por determinação. É assim que funciona. É nos arriscando que conseguimos crescer. Não estamos aqui para evitar falhas, mas para aprendermos juntos com elas. Este é o espírito que precisamos. Se um de nós cair, todos nós vamos levá-lo de volta, assim como fizemos até aqui. As palavras de João atingiram em cheio os corações presentes. O diretor o olhava, um novo foco na mente, mas ainda era incerto sobre como proceder. De repente, um vento de esperança passou por ele, como um breve raio de sol atravessando nuvens escuras. Mas antes que as coisas pudessem se desdobrar ainda mais, a porta foi aberta abruptamente e um colega inesperado entrou sem aviso. Desculpe interromper, mas temos um problema sério. Alguém está vazando informações sobre nossas reuniões. O impacto da revelação paralisou a sala. Todos os rostos se voltaram, ensaiando um misto de medo e questionamento. Enquanto o silêncio se prolongava, uma pergunta pairou no ar: quem seria o traidor dentro da equipe? O futuro que começava a brilhar estava ameaçado antes mesmo de se concretizar. A batalha por um novo início havia se tornado uma luta por sobrevivência. O clima na sala mudará da euforia para a apreensão em um piscar de olhos. O olhar do diretor se endureceu. Ele parecia mais preocupado com a traição em potencial do que com qualquer proposta de mudança. João prendeu a respiração, a adrenalina correndo nas veias. O que deveria ser um momento de renovação agora se tornava um campo minado. Quem poderia fazer isso? Perguntou Mário, a voz carregada de incredulidade. Estamos todos do mesmo lado. Mudar significa trabalhar juntos. A indignação de Mário ressoou, mas a incerteza ainda permeava o ar. Ana olhou para o diretor, buscando uma resposta que não vinha. O peso da responsabilidade parecia esmagá-lo. Precisamos agir rápido. O que está em jogo é sério. Informação vazada é como um tumor que começa pequeno e pode se espalhar rápido, disse o diretor, tentando recuperar o controle da sala. Mas suas palavras, embora firmes, desencadearam um murmúrio desconfiado entre os colaboradores. Era como se a ideia de um traidor dentro da equipe começasse a semear desconfiança entre eles. João sentiu seu coração bater forte. Devemos focar em encontrar a fonte desse problema, não em suspeitar uns dos outros. Precisamos de confiança. Seu tom era fervoroso, quase implorando por unidade. As cabeças começaram a balançar, e um clima de urgência tomou conta daquela sala que antes estava cheia de esperança. Concordo, disse Thaís, olhando firmemente para o diretor. Se desviarmos nosso foco, estamos dando poder ao traidor. Temos que permanecer unidos acima de tudo. A empatia dela reverberou nas paredes, aquecendo o ambiente gelado que se formara. Então, um silêncio frágil se estabeleceu novamente. O diretor, percebendo o clima, respirou fundo. Vocês estão certo. Vamos fazer um esforço conjunto para descobrir quem está por trás disso. Somos mais fortes juntos. Quem estiver comprometido com o renascer, que se manifeste. Ele cruzou os braços, olhando para todos na sala, esperando a resposta. Uma a uma, as mãos começaram a se levantar. Depois de alguns segundos, uma onda de apoio se formou, evidenciando um espírito renovado entre a equipe. O sentimento de coletividade, tão importante, estava ressurgindo como uma fênix. Mas mesmo assim, a nuvem de incerteza permaneceu, pesando sobre cada um deles. Enquanto discutiam estratégias para apurar o vazamento, João não pôde deixar de notar a expressão do diretor. Ele estava se despindo das armaduras, parecendo mais humano, mais acessível. Mas a sombra da traição ainda estava lá, e João se perguntou se a vulnerabilidade poderia ser um caminho seguro. E se ao descobrirmos o traidor, isso apenas trazer mais divisão? Ele pensou, mas logo se despediu da ideia. Precisamos de ação, e juntos, podemos fazer isso.
Com um novo plano em mente, a equipe decidiu dividir responsabilidades. Enquanto isso, os olhares desconfiados ainda passavam de um a outro, como se todo mundo fosse um potencial culpado. João sentiu um frio na barriga. A confiança recém-renovada estava prestes a ser testada. Ao final da reunião, um clima de determinação se instaurou na sala, mas o tenso seu futuro ainda pairava como uma tempestade prestes a desabar. A ideia de um traidor ainda assombrava, transformando um projeto de renascimento em um pesadelo iminente. No entanto, quando João saía, seu celular vibrou. Ao olhar a mensagem, suas mãos tremiam. Era uma foto, uma mensagem enigmática. Eu tenho o que você precisa saber sobre o vazamento. Encontro na esquina do café. 2 horas. Um nó se formou em seu estômago. Quem seria? E, mais importante, até onde essa informação o levaria? A batalha por um novo começo iria exigir mais do que coragem. Agora começava uma contagem regressiva. João caminhou apressado em direção ao café, o coração batendo como um tambor. Enquanto as ruas passavam por ele, o cheiro de café fresco e o burburinho das conversas não conseguiam distrair seus pensamentos. A dúvida o consumia. Quem enviará aquela mensagem? Afinal, o que a pessoa queria lhe dizer? Ele se lembrava do clima tenso na reunião. As palavras do diretor, o olhar desconfiante de seus colegas. Tudo isso girava em sua mente, intensificando sua ansiedade. O encontro no café poderia ser uma armadilha, mas e se fosse uma oportunidade de descobrir a verdade? João sentia que precisava de respostas, e não apenas para ele, mas para todos na equipe que tinham se reunido com tanto espírito. Ao chegar ao café, identificou o cliente com um casaco escuro em um canto afastado. O homem parecia nervoso, olhando ao redor como se esperasse ser seguido. João hesitou, mas a necessidade de saber superou seu receio. Ele se aproximou e, rapidamente, sentou-se à frente do desconhecido. — Você é o João? — perguntou o homem em um sussurro. — Sim. — E você é quem? — respondeu João, seu olhar fixo no rosto do homem, tentando decifrar suas intenções. — Eu sou alguém que sabe mais sobre a situação do que você imagina, disse o homem, alisando a mesa com as mãos, como se tentasse controlar o próprio nervosismo. Houve alguém dentro da sua equipe que vazou as informações. Você precisa saber que não é apenas traição, é muito mais do que isso. João sentiu um frio na barriga. Como você sabe disso? O que você quer dizer com muito mais? Sua voz tremia, as perguntas se acumulando, cada uma parecendo mais urgente que a outra. O que está em jogo é a lealdade de todos. Uma competição está por trás disso. E o traidor, bem, ele não é quem você pensa que é. O homem olhou para os lados, diminuindo o volume de sua voz. A intenção é desestabilizar o projeto. Mas não é apenas sobre o renascer. É algo pessoal relacionado ao diretor. João quase não conseguia respirar. Seu mundo parecia girar. O diretor? O que você está dizendo? Ele pode ser o alvo, mas ele não seria capaz de. Não digo que ele está envolvido, mas a pressão sobre ele é imensa. Há um golpe sendo tramado, interrompeu o homem. As coisas que você está prestes a descobrir podem mudar tudo. Veja bem, não é só o futuro da equipe que está em jogo, mas o seu também. João sentiu seus olhos se alargarem. Estou disposto a ouvir, mas o que você quer em troca? Queremos que você esteja alerta, João. É melhor você ter alguém de confiança ao seu lado. O tempo é curto. O traidor pode atacar novamente a qualquer momento. Você tem que ser astuto. O homem levantou a cabeça, parecendo intensamente decidido. Nesse momento, um olhar furtivo passou entre eles, e o homem pôs a mão no bolso, retirando um pequeno pedaço de papel. Isso é um indicativo. Use isso para saber onde procurar. E mais uma coisa, não confie em ninguém a partir de agora. A verdade pode ser devastadora. Ele deixou o papel em cima da mesa e levantou-se rapidamente, misturando-se à multidão que passava. João ficou ali, o coração disparado. Ele pegou o papel, seus dedos tremendo. Quando finalmente olhou para ele, suas pernas pareciam se mexer em câmera lenta.
Um endereço ponto que ele deveria fazer agora? A sensação de estar em uma corrida contra o tempo o envolvia totalmente. Era hora de agir. Mas ao mesmo tempo, a ideia de traidores espreitar no interior de sua equipe o atormentava. Uma única frase ecoava pela sua mente: o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Ele se levantou rapidamente, decidido, e caminhou em direção à saída. A verdade estava mais próxima, mas a incerteza o acompanhava como uma sombra. João não sabia o que encontraria, mas uma coisa era certa: a luta tinha apenas começado. Uma nova contagem regressiva o aguardava e com ela, como a fênix renascente, a possibilidade de um futuro completamente diferente. Mas a verdade, será que João estava preparado para encarar? João saiu do café quase em estado de choque. O coração ainda pulsava com força, e o papel amassado em sua mão parecia queimar. Acalmar a mente tornava-se um desafio, enquanto a adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele caminhou rapidamente para o endereço anotado, absorvendo a atmosfera ao seu redor, buscando indícios de que algo estava errado, ou mesmo melhor, procurando o traidor que poderia estar à espreita. Cada passo ressoava como um eco da incerteza. O céu, por cima de sua cabeça, parecia tão claro e inocente, em contraste com os turbilhões que abrigava em seu interior. Ele sabia que estava entrando em um campo minado, mas não havia como voltar atrás. A verdade pulsava, quase tangível, e ele precisava dela como ar para respirar. Chegou ao endereço mencionado no papel. Era um prédio antigo, com janelas empoeiradas e um letreiro desbotado que indicava uma empresa qualquer, quase um acampamento clandestino em meio ao caos da cidade. O ambiente transparecia abandono. Com um último pensamento sobre o que poderia encontrar ali, João entrou. O foyer estava vazio, e o silêncio era perturbador. O som dos passos de João ecoava ao redor, à medida que ele se dirigia à porta do escritório que identificou pelo nome na porta. Uma mistura de esperança e medo o impulsionava. Ele girou a maçaneta e, uma vez lá dentro, o que encontrou o deixou completamente paralisado. Uma mesa desorganizada, papéis espalhados por todos os lados e laptops abertos, mas não havia ninguém. Foi quando ele notou uma janela entreaberta, como se a pessoa que deveria estar ali tivesse saído às pressas. Uma sensação de urgência tomou conta dele. João se aproximou da mesa e começou a examinar os papéis. O que poderia ter sido deixado para trás que pudesse oferecer pistas? Era um labirinto de gráficos e esboços, todos relacionados ao projeto Renascer. Mas, em meio àquela confusão, algo se destacou: um relatório confidencial, com o nome do diretor impresso em negrito na folha de rosto. Seu coração pulou. Os dados ali contidos poderiam ser a chave para entender a verdade. Enquanto examinava o papel, uma imagem ficou nítida em sua mente: lembranças do diretor, seu rosto sério, a tensão em seu olhar. João se questionou: até onde iria essa pressão? E se o diretor não fosse o único alvo? O ambiente voltou a silenciar, até que o som de passos apressados o trouxe de volta à realidade. Rápido, ele fez o que pôde. Pegou o relatório e se escondeu atrás de uma prateleira, suas mãos tremendo de expectativa e medo. A porta se abriu e ele pôde ver uma figura familiar entrando. Era Arthur, seu colega, que no início parecia tão aliado. Por que ele estava ali? O coração de João disparou. O mesmo Arthur que, no passado, sempre tinha o sorriso mais simpático no rosto, agora parecia preocupado. Ele não pode saber que estou aqui, pensou João, enquanto observava Arthur se aproximar da mesa. O colega abriu um dos laptops e começou a digitar freneticamente. A tensão era palpável. O que ele estaria tentando esconder? Qual era o seu envolvimento nesta trama? A cada movimento de Arthur, João sentia seu instinto gritar. Ele precisava tomar uma decisão: confrontar o amigo e arriscar-se a ser descoberto ou esperar e observar o que ele faria a seguir. Ele estava em uma encruzilhada, entre correr e gritar por socorro ou se esconder e descobrir a verdade, que poderia ser ainda mais devastadora do que imaginava. O que João deveria fazer? O que ele descobriria se enfrentasse Arthur? As respostas estavam tão próximas, mas a verdade poderia custar mais do que estava disposto a pagar. João escondeu-se atrás da prateleira, o coração disparado, observando Arthur à sua frente.
As informações que transbordavam na mente de João eram um misto de indagações e desespero. O que aquele amigo, que parecia sempre tão leal, estava fazendo ali? A sensação de traição começou a engolir sua esperança. Ao mesmo tempo em que João pensava em confrontá-lo, uma voz interior lhe dizia que precisava de mais informações. Seguir em frente, mesmo no escuro, poderia ser uma tolice. Ele se lembrou das palavras do estranho no café: não confie em ninguém. Profundamente enraizadas na mente de João, essas palavras ressoavam como um aviso doloroso. Ele se espremia cada vez mais para dentro da prateleira, com a respiração contida, enquanto Arthur continuava a digitar, sua expressão carregada de tensão. Os dedos de Arthur pareciam voar pelo teclado, e a cada batida, João sentia sua sanidade se esfarelar. O que ele estaria tramando? Um pensamento claríssimo se instalou na cabeça de João. Ele tinha que sair dali. Mas a necessidade de desvendar a verdade o mantinha colado ao seu posto. Mantendo-se em silêncio, João decidiu esperar. Finalmente, Arthur parou de digitar e deu uma rápida olhada ao redor, como se estivesse prestes a ser descoberto. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas a curiosidade também o queimava. O que mais aquele homem estava escondendo? Ele não pode saber que estou aqui, pensou novamente, a urgência de agir começando a se tornar quase insuportável. Foi então que Arthur, aparentemente decidido, pegou uma pasta de papel e saiu do escritório. O que quer que fosse, estava prestes a ficar mais complicado. Com o coração na garganta, João decidiu que não poderia deixar essa chance escapar. Ele estava prestes a seguir Arthur quando, de repente, outra figura entrou na sala. Era o diretor financeiro. O que ele estava fazendo ali? João se encolheu ainda mais, mas foi inevitável. Agora ele precisava ouvir. Arthur, temos que nos apressar. O vazamento é mais sério do que pensávamos, começou o diretor, com um tom de urgência que João nunca tinha ouvido antes. Se descobrir que somos nós, todo o nosso plano vai pelos ares. João sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O diretor? Aquilo era maior do que ele imaginava. Estava claro que havia ali um esquema orquestrado, uma tramóia cuja profundidade e consequências eram impossíveis de dimensionar. Eu já falei com algumas pessoas. Eles estão dispostos a ajudar, mas precisamos ser espertos. Não podemos deixar que isso caia nas mãos erradas. Essa é a única chance que temos de nos proteger e associado ao qualquer coisa que estamos tentando evitar. Lembre-se, se você não fizer sua parte. Arthur estava nervoso. As palavras escapavam rapidamente, mas João conseguiu captar a essência: proteção, plano, proteção de um esquema que ameaçava tanto o diretor quanto Arthur. Nesse instante, a dor da traição se intensificou em João. Ele deveria ter visto isso antes. Era uma batalha pelos destinos deles, um jogo sujo onde ele fora um peão. E agora, não havia mais como recuar. Assim que teve a chance, João saiu rapidamente do escritório, ciente que havia deixado para trás informações que seriam a chave para a liberdade de sua equipe e, talvez, para o seu futuro. Com a mente fervilhando, ele tomou a decisão que mudaria o rumo de tudo, iria expor a verdade. Ele sabia que precisava se encontrar com Lucas. A coragem que o jovem estagiário havia demonstrado na reunião precisava ser evocada novamente. João deu passos largos, seu coração pulsando mais forte com cada movimento. Ele tinha que agir antes que Arthur e o diretor pudessem executar seus planos. Ao entrar na sala onde Lucas frequentemente trabalhava, João encontrou-o concentrado, quase sem perceber sua presença. Ao ver a expressão confusa de Lucas, ele se aproximou, a urgência dominando seus gestos. Lucas, precisamos falar. Você não vai acreditar no que descobri. João disparou, sem antever que as palavras poderiam causar um efeito dominador. A situação é grave e não posso fazer isso sozinho. Você se lembra do que aconteceu na reunião? O diretor e Arthur, eles estão envolvidos em algo muito mais sério do que apenas um vazamento. Como assim? Lucas perguntou, seus olhos arregalados em choque. O que você quer dizer? João respirou fundo, sentindo o peso do que tinha que explicar. Eu os ouvi, Lucas. Estão tramando algo que pode acabar não só com nosso projeto Renascer, mas com todos nós.
Precisamos agir agora para desmascará-los e tentar salvar a equipe antes que seja tarde demais. A expressão no rosto de Lucas foi uma mistura de descrença e espanto. João podia ver que ele estava processando, tentando entender como o mundo em que confiavam tantos anos simplesmente poderia desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, ele notou uma nova centelha de determinação nascer naqueles olhos. O que precisamos fazer? Lucas perguntou, quase em um sussurro. Vamos juntar todos que puderem. Precisamos que a equipe veja a verdade. Isso é mais do que apenas nós, é sobre suas vidas também, João falou firme, sentindo agora um calor crescente em seu peito. Então, juntos, eles montaram um plano, ligando ainda mais sua campanha a um objetivo maior, expor a verdade, criar uma nova fundação de honestidade e colaboração em vez de traição. Naquele dia, João e Lucas uniram forças, e as paredes da solidão se desfizeram. Havia vida nova nessa luta. E, por incrível que parecesse, mesmo a dor da traição passou a ter um sentido diferente. Eles estavam prontos para enfrentar desafios que pareciam insuperáveis, e assim, havia um renascimento que estava se formando no horizonte. E, enquanto saíam da sala, palmos acima da desconfiança e do medo, João sentiu pela primeira vez que, talvez, a verdade pudesse ser a luz que guiaria todos para um novo começo. Não seria fácil. Mas aquele era um passo em direção à liberdade e à transparência, e ele sabia que, juntos, eles poderiam criar recursos e construir um ambiente verdadeiramente humano. Ao passar pela porta, algo se aguçava em João. A luta estava apenas começando, mas havia um novo sol nascendo na jornada deles. A expectativa estava na atmosfera e a batalha pela verdade precisava ser travada. Ele tinha a intuição de que, com coragem e união, esta história encontraria seu clímax monumental. E todos, em busca de esperança, os aguardavam. João não poderia hesitar agora. O futuro que lhes esperava dependia de decisões tomadas no calor do momento. Mas uma coisa estava clara: o jogo do poder e da falsidade, que há tanto tempo moldava suas vidas, estava prestes a mudar radicalmente. João estava pronto para lutar. E com um pensamento ardente em sua mente, ele sussurrou um mantra silencioso: hoje, o renascimento começa. Estamos juntos nessa. Prepare-se para a sequência desse enredo empolgante e transformação. O que acontecerá agora? Não perca a continuação dessa história. Se você está curioso para saber mais, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o que virá a seguir, suas ideias são essenciais. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e ser parte dessa comunidade maravilhosa. Não espere nem mais um segundo.